Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do seu, do meu, do nosso Foguete Sem Ré, Ricardinho Sá. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, querido. Estamos... Chama... Não. Roda a vinheta. Fala, turma, estamos de volta, mais um episódio de Foguete Sem Ré. E antes de mais nada, um devaneio, uma reflexão que bateu a minha mente neste exato momento. É engraçado como todo empreendedor, toda empreendedora se sente em algum momento um patinho feio. Você já sentiu em algum momento um patinho feio, Ricardinho Sá? Já, mas não necessariamente por causa de negócios. Era mais porque eu era o único cara que gostava de heavy metal na escola. E o que é que você fez com o heavy metal que você gostava na escola e gosta até hoje, Eu Ricardinho Sá? tentei influenciar os outros a gostar também. Mas Sem sucesso. hoje você transformou o seu sim, gosto sim. musical. É verdade, num negócio. Ah! Eu pensei que era na época. É verdade, é verdade. Não é isso, É Ricardinho verdade. Sá? Exatamente. Hoje, Ricardinho também tem um negócio, uma marca de moda direcionada, nichada para o público que curte e gosta de heavy metal, senhoras e senhores. Qual o nome da marca, Ricardinho Sá? Porque eu não Headbanger. sei pronunciar, Ricardinho. Headbanger Store. Repita comigo, Ricardinho Sá. Headbanger Store. Repita sem mim, Ricardinho Sá. Headbanger Store. Então, este episódio, excepcionalmente neste episódio, exclusivamente neste episódio, nós iremos colocar um link na descrição Boa. deste episódio, onde você vai ter acesso a quantos por cento de desconto, Ricardinho Sá? 10% de desconto. Você, empreendedor e empreendedora que curte Rev Metal, senhoras e senhores, vai ter o link aqui embaixo, ou você vai poder ler este QR Code que está na sua tela e vai poder acessar um descontaço para comprar a sua banda, ou para comprar a sua camisa da sua banda preferida de Rev Metal e de Rock and Roll, Ricardinho Sá. Nome da marca, Ricardinho Sá? Headbanger O Store. que é que significa, Ricardinho Sá? Headbanger é o cara que curte bater cabeça no show. Aquele cara que não consegue ficar quieto durante um show de heavy metal. Headbanger? Headbanger, o cara que curte rock e heavy metal. Agora sim eu entendi. Isso. Agora sim eu entendi. Boa. Bom, mas sabendo que todo empreendedor, toda empreendedora, em algum momento da vida, ou em muitos momentos da sua vida, se sente um patinho feio, foi justamente por isso que a Dux nasceu. A Dux não é escola, a Dux não é um curso, a Dux não é uma capacitação, a Dux é um clã. Nós estamos juntando, formando e aproximando empreendedores que acreditam que com muita ralação, com muita tiração de bunda da cadeira e do sofá, consegue construir coisa bacana, coisa relevante e coisa que deixa um impacto positivo no mundo. Eu tenho uma teoria que é uma crença que é muito encruada na minha pele, no meu sangue, no meu DNA, que o mundo vai se tornar um lugar melhor, um lugar evoluído através da educação e do empreendedorismo. É por isso que eu acredito com muito afinco que o nosso sistema educacional é falho, sim, porque nós precisamos e deveríamos estar falando sobre temas que acercam o empreendedorismo na escola, para o guri que ainda está na escola, para que ele não tenha simplesmente uma capacitação em hard skill, mas tenha uma capacitação em soft skill. Isso é um dos principais pilares do empreendedorismo que deveria estar sendo ensinado para os nossos filhos. Por isso que também, se você clicar em um outro link que está aqui na descrição desse vídeo, ou na descrição aqui do áudio, se você estiver ouvindo no Spotify, ou você também pode ler esse outro QR Code que está aqui na tela. Uma coisa, Ricardinho, tive uma ideia, vou falar essa ideia Por favor. aqui no episódio. Esse outro QR Code que também está na sua tela, você vai poder entrar no grupo de WhatsApp da Dux e lá a gente compartilha de uma maneira bem desformatada, viu, turma? Ideias, reflexões, episódios de podcasts, conteúdos, coisas que sejam relevantes, né? De várias formas para nós empreendedores. E a ideia, Ricardinho, não sei se
você viu no Cazé TV, Uhum. né? Que durante a transmissão da Copa, em alguns momentos, inclusive na proporção 16:9, né? A tela meio que diminui assim e entra uma barra lateral e uma barra inferior, Um né? Lzinho ao contrário, Um né? Lzinho ao contrário, ativando os parceiros e os patrocinadores. Acredito que a partir desse episódio a gente poderia fazer isso, né? A Boa gente ideia. poderia fazer uma ativação do negócio do nosso convidado, né? Boa. Poderíamos trazer uma ativação do Na Colina, Boa. poderíamos trazer uma ativação da Dux, poderíamos trazer uma ativação do Chá da 5, poderíamos trazer uma ativação da Weekend Run, uma ativação do Sarauzinho, uma ativação do clube, enfim, para deixar o episódio mais dinâmico, tomara que não atrapalhe, né, o processo de geração dos cortes, né, com Dona Elisa, com todo o time da nossa house, né, acredito que não, De boa. mas isso é uma ativação, inclusive, né, um gatilho bastante comercial para o nosso podcast, né, Ricardinho? Eu acho genial, porque, assim, muita gente reclama, né, devido às transmissões, durante as transmissões da Cazé, porque tem muita propaganda. Mas aí você parar pra pensar, olha o que você tá ganhando, É. porra, é o de menos você ter Puta, aquele tipo de É propaganda. foda, né, velho? Pior é aquelas interrupções do jogo, né? Que durante a transmissão do jogo, oferecimento, A gente sempre Minerva, teve. lavando sua roupa com muito mais carinho. Exato, sempre e se na teve. boca pro cara fazer o gol, cala a boca. Sempre se teve essas interrupções, né? Mas, puta, um negócio de graça, com qualidade de 4K, Bruno Diga. Oliveira. É um absurdo que a Cazé TV conseguiu esse ano. E a Globo sentiu, viu? Sentiu, parece que bloquearam, né, os caras, né, pra Copa 2030. Tá rolando uma treta dessa, né? Enfim, outro episódio. Com certeza. Turma, nossa convidada de hoje é aquela empreendedora casca grossíssima. Casca grossíssima. Gostaria que vocês prestassem atenção. Obviamente que empresária, criadora de negócio, vendedora, etc, etc. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui no pergaminho dela, que é o seguinte. Ela, desde o início, tinha um propósito maior. Eu não vou falar o negócio dela por enquanto. Transformar conhecimento em negócio. Por que eu estou ressaltando isso? Porque esse mindset se aplica em qualquer tipo de negócio. E nós vamos entender por que a nossa convidada de hoje escolheu entrar no segmento de bronzeamento artificial através de uma marca chamada Bronze Beach, né? E ao longo dos últimos 9, quase 10 anos, ela se tornou referência técnica no segmento. Ela criou curso presencial e online. E ela desenvolveu uma linha própria de cosméticos, estruturando processos, inclusive com base tecnológica, para desenvolver a expansão da marca, desenvolver a expansão do negócio dela. Além disso, saindo de Aracaju, Sergipe, viu, turma? E eu peço que nosso time faça um corte disso que eu vou dizer, porque eu vou dizer de maneira mais enfática. Me desculpe ser um tanto quanto xenofóbico, mas empreender em grandes centros e grandes cidades, senhoras e senhores, me desculpem, sulistas, é muito fácil. Eu quero ver você que está aí criando grandes negócios em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sei lá. Vem empreender em Sergipe, vem empreender em Aracaju, menor estado da federação. Aí sim, meu amigo, eu vou ver se você é empreendedor casca grossa, raiz, faca na caveira, porque estamos falando do menor estado da federação. Quem está lá no sul tem acesso a investidor, tem acesso a tecnologia, tem acesso a conhecimento, tem acesso a networking. Vocês têm noção do quanto é difícil ter acesso a esse tipo de coisa que influencia tanto o resultado dos negócios, estando em Aracaju, Sergipe? Você não tem noção. Por isso, apesar da nossa terra ser uma terra tão farta para teste, porque é muito mais fácil testar em Aracaju, uma cidade pequena, validar as nossas teses numa cidade pequena, do que validar numa cidade como São Paulo, né? Tem impacto, né, dentro da informação diante de um universo tão amplo, né, do teste da validação do protótipo do MVP que nós estamos fazendo. Outra coisa, em Aracaju é mais fácil realmente, mas
é muito mais difícil. Porque, inclusive, nossa cidade é uma cidade um tanto quanto conservadora. Concorda, Ricardo? Eu já ouvi o termo provinciana. É. Província eu não acho um tanto um desmérito, Os talvez, méritos, né? né? Conservadora. A conservador é um tanto quanto carinhoso, porque Deu pra entender o eu recado. sou apaixonado pela minha terra. Somos dois. Bom, e aí imaginem só que essa senhorita saindo de Aracaju, Sergipe, está diante de um momento onde ela está expandindo a sua marca internacionalmente, mais precisamente na Europa. Senhoras e senhores, uma amiga querida, tenho o privilégio de fazer parte da minha turma de mentoradas, de mentorados, que inclusive, no primeiro encontro, preciso ser sincero, no primeiro encontro, depois do primeiro encontro eu fui no particular dela. Ô, Lília, velho, você não acha que a gente tinha que criar um outro programa pra você, não? E ela, não, Bruno, tô adorando que não sei o que, ó. Turma, salve de palmas para minha amiga Lília Macedo, da Bronze Beach. Obrigada. Seja Bruno. bem-vinda, lindona. Obrigada. Ó, eu assisto já o podcast de vocês há um tempo e sempre vi uma seleção criteriosa de pessoas que fazem parte de cada programa, né, que você coloca no ar. Então, além de tudo, me sinto super lisonjeada e dizer que o sucesso deixa rastro. E um dos rastros é poder participar de um podcast como o seu, né, desse nível, que foca muito no empreendedorismo, na história do empreendedor e os diferenciais. Então, muito obrigada pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeada de passar essa tarde aqui com vocês. Lili, vamos lá. O que é que você diria pra menininha de 8, 9, 10 anos de idade, que estava ali na escola ainda, se eu não me engano, ali pela 7ª série, ou 6ª série, né, mais ou menos. O que é que a Lília de hoje diria para essa menininha lá da escola, lá atrás, né, se você encontrasse com ela? Confie na sua capacidade e determinação, que você vai chegar em lugares inimagináveis. Determinação é tudo. Você na escola já sabia que você ia fazer o que você faz hoje? Não fazia ideia. Mas sempre tive o tino empreendedor. Talvez eu entendesse que eu não fosse seguir uma carreira acadêmica tradicional, porque a minha vontade de vender, de empreender sempre foi muito alta, né? Inclusive, eu comecei vendendo coxinha na sala de aula. Aí começou a fazer uma fila enorme e aí a coordenadora me chamou. Para minha surpresa, eu achei que seria chamada para atenção, né? Mas, na verdade, nesse momento, ela entregou a cantina da escola para a gente, né? Para minha família poder administrar, porque estava criando esse burburinho lá na sala de aula. Velho? Então, meu primeiro empreendimento foi justamente vender coxinha. Quantos anos aí? Eu era bem novinha, porque minha mãe fazia coxinha para eu levar para eu lanchar, né? E aí, não por necessidade, mas pela vontade de empreender. Eu deixava de comer a coxinha para poder vender. E aí foi aumentando a quantidade, a ponto de fazer fila, né, na escola. E a gente conseguiu ganhar aí a concessão da cantina da escola. E aí foi... Mas era um objetivo da família, assim? Já trabalhava com isso ou sua mãe fazia coxinha por hobby? Minha mãe fazia coxinha por hobby. E aí fazia pra gente, né? Eu sou de uma família de 7 irmãos, então é muita gente em casa pra comer, né? Minha mãe sempre tava fazendo esse tipo de coisa. E foi assim que começou meu primeiro empreendimento. Foi vendendo coxinha na escola. E o segundo empreendimento? Bruno, são vários, né? A gente tem uma carreira longa de empreendimentos. Já fui sócia de Jorge Mitidieri, já tive lojas de imóveis planejados. E nesse universo eu sempre entendi que o que poderia fazer com que eu pudesse... né? SCA, isso, uma franquia de imóveis. Eu era sócia de Jorge. Mas tem uma lacuna antes aí, né? Tem. Da coxinha até a loja de imóveis tem uma história. Isso. Fui para a faculdade, fiz o curso de filosofia. Filosofia? E aí eu procurava... O que peste você tava na cabeça no 3º ano para fazer filosofia? Então, Bruno, eu vi um comercial na TV que dizia assim: o que você está vendo não é o que você está vendo. E nesse comercial ele começava a destrinchar aquilo que a gente via dentro do comercial.
E aí eu entendi que o curso de filosofia seria um curso capaz de abrir os horizontes para que eu pudesse transformar aquilo que eu estava vendo em expressões, e principalmente expressões comerciais, que pudessem me gerar venda, me gerar resultado. Então, o meu curso de filosofia foi para eu poder entender como chegar melhor no cliente. Hoje a gente já tem acesso a gatilhos, a uma série de coisas, mas há 35 anos atrás a gente não tinha esse acesso a esse tipo de conteúdo, e eu busquei no curso de filosofia aquilo que pudesse expandir a minha comunicação. Você se formou? Eu não cheguei a me formar porque eu entrei em um trabalho que gerava o retorno financeiro que eu estava buscando no curso de filosofia. Aí depois eu fiquei grávida, tive filho e fiquei de voltar, acabei não voltando para o curso, mas assim, o objetivo que eu tinha no curso de filosofia, ele foi atingido. Era um trabalho com o quê? Que eu trabalhava na época, Que você atingiu o objetivo da filosofia. eu trabalhava com um site chamado Webmark Brasil. Eu oferecia para as empresas um portfólio para que ela tivesse site. A maioria das empresas aqui em Aracaju não tinha, e eu precisava fazer com que elas entendessem esse universo. Então, o meu primeiro trabalho foi vendendo site para as empresas. Isso foi que ano, Lília? Acho que eu tinha 19, acho que 99. Rapaz, que coincidência da porra, velho. Meu primeiro negócio foi uma agência digital Sim, de desenvolvimento web. sim, Logo quando eu entrei na faculdade de janeiro de 2003. E aí eu saía batendo em porta das lojas do centro pra galera fazer site. sim. Não sei você, eu só consegui vender um. Ah, Cobrei R$ 800. era, tipo, o objetivo da empresa era, tipo, ser a páginas amarelas em site. Ah, certo. Certo? Ok. Então eu Tipo um visitava. classificadão. Isso, eu Acho que chegava a em, galera não sabe o que é classificadão. É. eu chegava em todas as empresas para oferecer o site, né? E aí, logo quando eu cheguei, comecei a trabalhar com isso, eu não fui das melhores, né? Mas depois existia, todo ano você precisava renovar o site. Então, nas renovações de site, foi que eu já tinha minha carteira e eu era a pessoa que mais tinha os sites renovados, né? A assinatura. Então, isso era fruto de um trabalho que eu fazia. De dedicar o tempo para entender a necessidade daquele cliente e investir nele ao longo, né, de tempo para que ele continuasse sendo recorrente. Então, assim, no primeiro momento eu não fui a que mais vendi, porque a maioria dos vendedores estavam preocupados no tirar o pedido na hora, mas no segundo ano foi a que tive menos trabalho e que tive mais resultado, porque eu construí uma carteira sólida que me permitiu. Mas foi assim, foi com site, vendendo site. Aí, beleza. Aí engravidou. Tá. Quero Pronto. entender essa Vamos lá. jornada. Aí, vendendo o site, eu conheci Napoleão. Ele era dono da Florence e eu fui vender o site para Florence, Certo. certo? E aí, desse site, dessa venda, foi aí que eu conheci Napoleão e a gente casou, né? Certo. Eu fiquei trabalhando com ele na área de imóveis planejados por 14 anos. Teve a oportunidade de criar a franquia da SCA, Certo. com o Jorge Mitidieri, e aí eu fui fazer a franquia com o Jorge Você foi Mitidieri. liderar o negócio. A gente era sócio na SCA. Eu cuidava da parte comercial e ele da parte do financeiro. A gente distribuía nossas atividades assim no dia a dia. Certo. Tá. E aí, da SCA já foi Bronze Beach. Foi da SCA. Eu sempre gostei de ir pra praia, sempre gostei de me cuidar, de pegar aquela energia do sol, aquela coisa toda. Em uma dessas oportunidades, eu fui fazer um bronzeamento em uma casa especializada. Quando eu cheguei nesse local, eu disse assim, eu fiz uma conta rápida, né? Quantas pessoas estavam sendo atendidas naquele momento, quanto dava para faturar em uma manhã. Foi uma conta bem de padaria que eu fiz. E aí voltei para a loja e fiz assim, Jorge, eu preciso de 3 meses de férias. Nunca tirei férias, então a gente vai trocar os papéis. Você fica no comercial e faz a prestação de contas e a gente vai tocando, mas eu preciso de 3 meses de férias e depois a gente vê como é que a gente realinha aqui nossas atividades. Aí desses 3 meses de férias, eu já estou completando quase 10 anos no bronzeamento. Foi bem assim. Qual foi a conclusão que você fez, que você teve na conta de padaria? Na conta de padaria.
eu fiz a conta de quantas pessoas eu conseguia atender no amanhã e quanto de tempo eu tinha livre depois dos atendimentos, Certo. certo? O que era o contrário da loja de planejados. Como a gente tem um atendimento muito sofisticado, muito premium, o horário também passa a ser premium. Então, Bruno, se você é empreendedor e só pode ser atendido a partir das 20, eu lhe atendia a partir das 20. Então, o nosso sistema premium de atendimento, ela se encaixava no perfil do cliente. A gente não era uma loja só de atendimento convencional, de horário comercial. A gente atendia a necessidade do cliente. Então, se a sua necessidade precisasse que eu ficasse até 1 hora da manhã lhe atendendo, eu ia fazer isso com todo o amor, carinho, dedicação que o seu projeto Isso na loja de SCA, imóveis, certo, isso, ok. na loja de imóveis. Certo. Então, quando eu fiz essa conta de tempo, porque, imagine, por mais que eu gostasse do que estava fazendo naquele momento, a gente começa a pesar essa questão do tempo, né? Vale a pena mesmo chegar todo dia 1 hora da manhã em casa? Esse retorno financeiro que vale a pena? Então, a gente começa a fazer algumas contas e aí, esse balanço que eu fiz, no final das contas, o que eu ia atender numa manhã, tendo o resto do dia livre, ia ser equivalente ao eu trabalhando com o bronzeamento. Eu trabalhando Eita, com pô, os que móveis. massa, velho. É. E aí a gente fala, né, quando a gente fala de imóveis planejados, você tem noção do valor de cozinha, de quarto, de casa. Eram sempre projetos acima de 300 mil, 500 mil. Então, eram valores muito altos. Mas isso também tem uma contrapartida, né? Como é que se chama? O custo mensal é alto, o custo de Mas investimento a é margem alto, dos tudo. móveis é alta? É uma margem Será que é? significativa. Mas quando eu fiz a conta, equilibrou. E aí foi aí que eu tomei essa decisão. Tá. Aí você foi fazer o bronzeamento, fez a conta de padaria, pediu 3 meses de férias, e usou esses 3 meses de férias para abrir o Bronze Beach e está até hoje. Tá. Como é que foi esse processo de criação do negócio de fato, assim? Porque, veja, vamos lá. Você, sócia da SCA, sócia de um dos grandes nomes do empreendedorismo sergipano, né? Um dos grandes empresários, se não um dos maiores empresários daqui de Sergipe. Eu quero entender nas entranhas, assim. Eu ainda estou tentando quebrar o seu escudo, Vamos né? lá. Eu quero entender nas entranhas aí, como é que foi esse processo, assim? Porque é um tanto quanto louco, né? Maluco, né? Como é que foi isso, Lídia? E para intensificar essa loucura, vem aí uma pergunta. Quem vai pagar para bronzear? Porque aqui a gente está falando de tomar bronze no sol, né? Se o sol tá aí fora para todo mundo, porque eu vou pagar para... Quem vai pagar para bronzear? Então, essa foi, assim, o primeiro desafio, né? Quem vai pagar para bronzear? Eu estou entrando num negócio que quem vai pagar para bronzear? Esse foi o primeiro desafio. Um segundo desafio, quando a gente fala de Sergipe, de Aracaju em si, né? Quando chove, todo mundo é de açúcar. Ninguém sai, é trânsito que fica um negócio caótico e tal. Nada roda em Aracaju. Nada roda em Aracaju. E assim, apesar daqui ser quente, chove, estia, mas assim, no dia que chove é como se parasse. Então, o primeiro desafio que eu tive foi quem vai pagar para bronzear? E quando chove em Aracaju, o que é que a gente faz? Então, foram essas duas perguntas que eu norteei o meu negócio, né? A grande escola que eu tive, Jorge, franquias e tal, então esse foi um conhecimento, a filosofia, enfim, foi um conhecimento que me trouxe uma mentalidade que pudesse agir nessas duas frentes. Quem vai pagar para bronzear? Então, nesse mesmo momento, a Anitta lançou um clipe, Vai Malandra, com um biquíni de fita bem, bem feio, isso ajudou a viralizar, né? E aí... O biquíni de Anitta estava feio. Tipo assim, não estava dentro dos padrões, né? Não vou dizer Certo. feio, porque eu não vou dizer... Não é falando do trabalho de quem executou, né? Mas fazia parte do burburinho para levantar, né? E aí, a Anitta lançou o clipe Isso, Vai o negócio Malandra, aberto já. o negócio aberto. Certo. Abriu, em outubro, ela lançou o clipe em novembro. Vai Malandra, né? E aí, o bronze viralizou. Aquela coisa que eu fiz para fazer o teste,
Eu, de repente, me tornei referência, agenda lotada, outubro, novembro, dezembro. Então, aqueles 3 meses que eu pedi para ver o clipe de Anitta. E assim, se você for nas entranhas mesmo, você vai ver que o Rexona botou o biquíni de Anitta no spray de desodorante. Então, assim, a mulher é um fenômeno e contribuiu absurdamente para esse negócio, né? Ela gravou um clipe no Rio de Janeiro e viralizou. O poder dela de influência nesse segmento foi fortíssimo. E aí eu surfei essa onda de outubro, novembro, dezembro, que era justamente os 3 meses para eu ter certeza que aquele negócio daria certo para mim. E aí vem o segundo ponto, né? Que logo em seguida vem o período de chuva. E aí é como assim, e agora? Como é que vai ser? E aí, Bruno, nesse momento, eu acredito que foi a grande decisão que eu tomei na minha vida. Porque imagine que no momento de chuva, se eu trabalho com bronzeamento, eu poderia fazer qualquer coisa. Eu podia ampliar o serviço e colocar unha, eu podia colocar cílios, eu podia montar uma clínica de estética, porque eu teria acesso aos profissionais. Eu poderia fazer qualquer coisa para fazer uma renda complementar. Mas eu utilizei o período de baixa para preparar o meu negócio para que ele se transformasse em uma marca sustentável ao longo dos anos. Então, eu acredito que o grande ponto foi pegar esse tempo que seria de baixa temporada, o tempo ocioso da minha empresa, e investir no conhecimento, na técnica, entender como eu poderia, né, perpetuar aquilo além do verão. Você investe em conhecimento e técnica. Na prática, o que foi isso? Na prática, eu percebi que as pessoas, elas não sabem bronzear. Elas fazem assim. As clientes. O ser humano em geral, ela vai pra praia, se ela tenta bronzear, ela fica vermelha. Certo. Certo? Então, as pessoas, elas não sabem o tempo de exposição. Então, pensando nisso, eu pensei em desenvolver um produto que pudesse entregar o melhor resultado de bronzeamento no menor tempo possível, para que as pessoas não precisassem ficar muito tempo expostas ao sol. Então, foi daí que nasceu o meu produto chamado Veloster. É entregar o melhor resultado no menor espaço de tempo para que a pessoa não fique vermelha. Certo. O segundo foi fazer... Pergunta, como você desenvolveu esse produto? Beleza, vou desenvolver o produto. Pum, ele não surgiu. Isso. Como você desenvolveu? Então, com base nos produtos que se tem no mercado para trabalhar, eu fui comprando, esse é bom, esse deixa o tom bonito, esse demora, mas traz tal resultado, esse hidrata a pele, isso. E nas minhas clientes, né? Eu tinha um laboratório vivo lá dentro, certo. né? Tem um laboratório vivo com todos os tipos de pele, porque assim, seria muito amador me usar só como referência no local onde a gente tem uma miscigenação, tem uma mistura de raças muito grande. Então, como eu tinha acesso a esse laboratório vivo, eu precisava utilizar para ter o maior número de informações. Seria muito o quê, Lívia? Pode rir, meu filho. Seria muito o quê? Amador. Então. Maturidade do cacete, velho. Então, eu utilizei essa referência. Você foi testando as clientes sem ela saber que você estava testando. Exatamente. Então, Ratinhos ali... do laboratório. Mas, assim, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu sei, turma. Não, e onde? Ratinhas de laboratório, ratinhos de laboratório. Deve ser uma brincadeira. Claro que não foram. Mas Lília testou em vocês. Testei. Vocês são cúmplices. São, Qual a criação, né? E aí foi isso. Eu comecei a ver. Desculpe, Lília. Desculpe. Lília fez... Você viu? É só não dizer em que período aconteceram os testes para ninguém dizer. É só omitir essa parte da história. Porque aí ninguém vai dizer assim, eu fui uma cobaia. É porque eu disse assim, que é frango assado, é não sei o que, aí ratinho de laboratório, né? Aí foi. Eu não estava esperando pelo ratinho. O frango até a gente já tá mais acostumado, né? Mas o ratinho. Velho, aí vamos lá. Beleza. No mercado tem vários produtos, falando sério agora. No mercado tem vários produtos, certo? Uhum. Como? Deixa eu construir o meu racional aqui, técnico. Vamos lá. Você entendeu que as mulheres não sabem se bronzear. Sim. Ponto.
você precisava entregar um resultado e mostrar, e na cabeça delas, provavelmente, aquilo era bronze, Sim, sim. né? É. E você precisava quebrar esse padrão cultural para mostrar o que é bronze de fato. Mostrando para elas o que é se bronzear, o que é estar bronzeada, né? E dentro desse processo, você também entendeu que você precisava de um produto próprio, uma marca própria, que fosse melhor que os produtos que estavam no mercado, quanto qualidade e velocidade. Exatamente. Entregar um bronze saudável, bonito, em menos tempo. Ok? Ok, É isso? ok. E você começou a testar os próprios produtos do mercado dentro do seu próprio negócio, dentro do seu próprio business, porque você entendeu que com um produto, de fato, você conseguiria escalar. Racional Exatamente. correto? Racional corretíssimo. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Vamos lá. Bruno foi lá se bronzear. Bruno foi lá se bronzear. Beleza? Você tinha algum... Aí você, quanto profissional, Bruno chegou, agora eu vou testar o produto A em Bruno. Você tinha algum checklist, algum controle, algum dado, alguma métrica, alguma tabela, algum Excel? Porque quando o Ricardinho fosse se bronzear, inclusive tá precisando se bronzear, Ricardinho. Tá Vai ter uma mesmo? prainha, viu, velho? Eu sempre tô precisando bronzear, mas agora eu não posso por causa da tatuagem. Ah, tá, Desculpas. Tô em processo de tatuagem. tá. Mas é verdade. Desculpado. Sim, senhor. E aí Ricardinho ia lá se bronzear e você aplicava o produto bem, Ricardinho. Você tinha de fato como posso dizer, O estudo. o estudo, a tabela de Excel, assim, das comparações, isso aqui de 0 a 10, não sei o que, tá, esse dashboard, assim. Vamos lá. Todo cliente eu faço uma ficha de anamnese, olhando se ele tem, O que é anamnese? é você fazer o mapeamento da pele. Certo. Se a pele é oleosa, se a pele é seca, se ela tem costume de tomar sol, se ela tem mancha de acne, se ela tem... O que é que ela tem? Se é uma pele que está inflamada, que não está inflamada. Porque assim, você e Ricardinho podem até ter o mesmo tom de pele e reagir de forma diferente ao mesmo produto. Uhum. Então, os dois são brancos, né? Certo. Mas o tipo de alimentação, de sono, esse produto gera um resultado em Bruno que não gera em Ricardinho. E aí eu encontro dessas informações que eu precisava fazer para eu entender qual era o produto que ia entregar eficiência independente do tipo de pele. Sensacional. E aí, o que foi que eu entendi? Que a maioria das marcas, elas trabalham com ressecamento de pele para gerar o tom de pele bronzeado. E aí eu fiz o inverso. Eu fui trabalhar um ativo que entregasse hidratação à pele, para a pele ficar mais bonita, mais viçosa, e assim aparecer o tom de pele bronzeado. Então, eu tirei o bronzeamento de uma categoria de pele vermelha, ressecada, e logo em seguida despelando, para uma pele bonita, hidratada, bronzeada, e um bronze mais duradouro. Então, a história por trás do produto é essa, é entender a qualidade de pele que eu preciso entregar, entender a deficiência e os principais ativos que a concorrência está utilizando como produto principal, que era o ressecamento da pele, e eu fui para o inverso. Não, eu quero entregar o inverso, eu quero entregar a qualidade de pele. O que é que eu preciso tirar desse ativo e o que é que eu preciso adicionar para poder chegar a esse resultado. Então, o estudo do produto foi isso, é eu entender o que o produto do concorrente provocava e o que eu queria que o meu não provocasse de malefícios e trouxesse os benefícios de forma muito evidente para a pele. Então, foi assim que a gente conseguiu o estudo do produto. Qual é o nome da palavrinha que você disse que estuda a pele? Anamnese. Anamnese. Quando você fez o bronzeamento, que você fez a conta de padaria, fizeram esse estudo em cima da sua pele? Não. E como você acredita que outras marcas, outros lugares fazem esse estudo? Eu acredito que elas fazem o estudo da entrega do resultado. Vou fazer anamnese para a cliente não ficar vermelha, trabalhar o tempo de exposição correto, trabalhar outras questões fisiológicas. Porque, assim, eu tinha uma intenção muito clara, que não era só o resultado do bronzeamento.
Porque a maioria das fichas de anamnese nos espaços de bronzeamento que tem a finalidade de ser o serviço de bronzeamento, ela foca no resultado que ela quer entregar. A minha pesquisa ela ia mais a fundo, porque não era só o resultado. Eu queria ter um negócio a mais em relação ao meu serviço, à minha experiência e como eu poderia, né, transformar isso em um produto. Então, eu precisava pesquisar um pouco mais, eu precisava entender aqueles dados que talvez para outra pessoa não fizesse o menor sentido fazer esse estudo, né, dos componentes do produto, porque não faz sentido. Para mim fazia muito sentido eu dedicar horas pesquisando, testando e vendo a evolução dos produtos em cada pele. E do momento que você terminou esses testes, em que momento dessa história você entendeu que você já tinha dados suficientes para desenvolver o seu produto? Pronto. Depois que eu fiz todos os testes, mandei para laboratório, químicos, Anvisa, fiz Foi mesmo, tudo, velho? todo o procedimento e eu não tinha a menor dúvida que eu tinha encontrado a fórmula ideal. É tanto que a fórmula não mudou até hoje. Às vezes tem produtos, né, que passam por aprimoramento e tal, Nova fórmula, não sei. Isso, não, a nossa fórmula ela continua a mesma, Continua porque sendo Velos teu nome. isso, porque a gente tinha muita certeza daquilo que a gente conseguiu naquele resultado. Mas assim, o meu teste era local, né? A Certo. minha experiência eram com as minhas clientes. E aí, o que foi que aconteceu? Eu desenvolvi o método, porque eu agora tinha um produto e eu precisava mostrar às pessoas como é que bronzeia com aquele produto. E meu foco não era o cliente final nesse momento. Então, eu desenvolvi um método de estudo, de ensino, e comecei a dar cursos online e presenciais. E o meu produto, ele ia sendo utilizado em todos os cantos do Brasil, promovendo os mesmos resultados que eu estava tendo dentro do meu espaço. Então, aí eu entendi que era um produto validado, um produto consolidado, que servia para todos os tipos de pele, independente da distância que tivesse sendo realizado o bronzeamento. Porque, assim, aqui em Sergipe, a gente está próximo da linha do Equador. Quem está no sul está mais longe. Como é que essa distância vai influenciar no resultado do bronzeamento na pele? Então, assim, graças a esse portfólio de clientes que eu tive, né, de alunas fazendo curso e comprando produto, eu consegui, né, ter o produto validado em todo o território nacional. Você criou um curso Um curso online para online. ensinar a galera a usar o seu produto. Isso. Você teve quantos alunos Ó, nesse curso? no primeiro ano, aqui em Sergipe, eu formei presencialmente mais de 100 pessoas. Quando a gente fala para o online, ele tem uma abrangência Profissionais de maior. bronzeamento artificial. De Certo. bronzeamento aqui em Sergipe, eu formei mais de 100 presenciais. E aí, quando a gente vai para o online, é um número que ele vai tomando outras proporções, né? Então, assim, no primeiro ano, não sei lhe dizer se foram 20, 30, mas a coisa foi crescendo, que a gente conseguiu alunos em todo o Brasil. Já vendeu quantas unidades do produto, do Veloster? Ó, o produto, ele já está há mais de 6 anos no mercado, né? Então, a gente está sempre ampliando a quantidade de pedidos. Cada lote sempre é maior do que o pedido anterior. Então, isso mostra que o produto está sendo bem aceito, tem recorrência, que eu também procuro muito ver essa questão da recorrência, porque a pessoa comprou uma vez, se ela continua comprando, é porque ele está mantendo o propósito. A gente já consegue mandar para fora do Brasil, né? Mandei o mês passado para Boston, tem clientes na Europa. Então, ele é um produto que ele já está consolidado e que ele já tem recorrência de clientes comprando, já é um produto que já foi testado e validado, tanto nacionalmente como fora. Ele já tem variações? O produto já tem variações, sei lá, pela cor de pele, pelo fator de FPS, sei lá. Isso, não. O produto, ele está muito acertado. Então, é o produto É ideal ele pronto. para todos os tipos de pele. A gente tem outros produtos na linha que têm outras finalidades complementares, mas o Veloster, ele atende aquele propósito que ele veio, que é bronzear a pele no menor tempo possível.
Hoje, qual o seu maior desafio quanto empreendedora? Quanto empreendedora, é o processo de aceleração, né, Bruno? Quando a gente vai... Eu tenho domínio de todas as operações. E recentemente a gente colocou o produto para vender no TikTok, porque na nossa primeira estruturação de produto, ele tinha só a linha profissional. Certo. Então, hoje, eu já tenho a linha profissional e a linha home care, que são para aquelas pessoas que querem comprar para usar na praia, usar na piscina, resort e tal. Então, o produto hoje, ele já tem uma outra categoria, ele já tem uma outra expansão de mercado. E a gente colocou ele no TikTok Shop, que foi é uma plataforma incrível de vendas. E aí, esse volume que acaba gerando, você fica assim... Eu estou preparada para o próximo passo? Como eu preciso estruturar toda a parte de e-commerce, de logística, de entrega, enfim. Então, realmente, esse processo de aceleração é o que pode fazer a marca crescer ainda mais. E por que você não acelera? Estamos... Bruno, eu acredito que tudo que está dentro das minhas possibilidades está sendo feito, né, para esse tipo de aceleração. Pode ser feito mais? Pode, mas talvez eu não consiga fazer sozinha. Tudo que eu consegui fazer até agora foi só. Então, criei o produto, criei o método, criei o sistema de gestão, que é um sistema online de agendamento que nasceu de uma necessidade minha. Eu estava prestes a perder meu casamento. Por quê? A mulher, quando ela vai fazer o agendamento do dia seguinte, tipo, ela chegou em casa 10 horas da noite, cansada, e deita na cama e fala, preciso marcar um bronze para amanhã. E aí, quando ela marca naquele horário, 10 horas, se eu não tivesse vendo aquela mensagem dela, ela deixar a criança na escola e já não ia fazer o bronzeamento porque outra rotina e tal. Não respondeu, perdeu. Não respondeu, perdeu. Então, isso me gerava uma angústia, né? Porque eu queria responder, porque o meu objetivo é bronzear o maior número de mulheres possíveis, seja no meu espaço, ou seja ela se bronzeando sozinha, né? Então, eu estava muito focada nisso. Eu disse, mas como é que eu resolvo essa questão? Então, eu criei um sistema de gestão, onde a pessoa, quando ela entra em contato, caso eu não esteja online disponível, ela consegue agendar a sessão de bronzeamento dela, já recebe a resposta, o horário, o que precisa trazer. Então, isso fez com que eu pudesse dormir tranquila, assim, aquela questão, nossa, quando eu durmo, quem é que trabalha para mim? Né? Então, a própria empresa, ela está fazendo o trabalhinho dela, né? Está gerando os atendimentos, enfim. Então, o sistema de gestão nasceu dessa necessidade. Hoje, a gente também já vende ele para outros espaços de bronzeamento, outras clínicas de estética. E a gente vai estruturando um degrau de cada vez, né? Fez todo o processo de franchise, né? A marca Bronze Beach, ela já nasceu com esse desejo de ser franquia. Então, o processo de franchise está todo pronto. A gente, inclusive, tem unidade já fora, né, do Brasil. Então, tudo que tem dentro de uma estrutura de ramificação que fosse além do serviço, a empresa está pronta. Né? A gente está pronta para o próximo nível, para o próximo degrau. Qual é o próximo nível, o próximo degrau? Eu acredito que o próximo nível, o próximo degrau, ele está muito voltado para escala. Eu já entendi o serviço, como é que ele funciona, qual a escala, qual é o propósito do serviço dentro de uma empresa. Já entendi o papel da franquia dentro desse negócio e já entendi também o processo escalável que é a relação do produto, principalmente produto para o consumidor final. Lília, me diz uma coisa. Vamos lá. Você criou um espaço. Você criou um produto para atender esse espaço e vender para fora. Sim. E você criou um sistema para atender esse espaço Sim. que você já está vendendo para fora. Isso. O sistema, outros negócios, outros estabelecimentos estão usando, certo? O produto está vendendo para profissionais e cliente final, não é isso? Isso. Tá? E o espaço, você já está
estruturada para a franquia. Não é Sim, isso? Isso. Por que você acredita... Não vou fazer essa pergunta agora não, mas vou fazer. O que você tinha na cabeça? Qual o seu background de tecnologia, de produto, de UX, para desenvolver um sistema? Eita. Engraçado, né? Que muita gente pensa que precisa ter o conhecimento para desenvolver o sistema. Eu não tinha o conhecimento e eu não tinha o dinheiro de fazer um sistema, porque um sistema personalizado, ele não é barato, Certo. né? Então, eu não tinha o conhecimento e eu não tinha o dinheiro para fazer o sistema, mas eu tinha o network, ou seja, eu sabia quem podia fazer o sistema e eu tinha algo a oferecer em função desse sistema. Então, eu convidei um programador para ele desenvolver o sistema através da minha necessidade, que seria necessidade de outras empresárias do segmento também. E a partir daí a gente venderia as assinaturas em função desse sistema criado. Então foi assim que eu consegui ter um sistema próprio e gerar recorrência, gerar vendas desse sistema. Foi uma parceria que eu fiz com um programador e a gente desenvolveu juntos o sistema de gestão. E como é que foi o processo de desenvolvimento desse sistema? Como é que você desenhou? Você simplesmente foi passando as suas necessidades para ele e ele foi desenvolvendo? Como foi o desenho, de fato? Que isso é um produto, né? É um produto, e é um produto bem completo, sabe, Bruno? Primeiro foi a questão... Não é só agendamento. Não, não é só agendamento. Primeiro nasce a questão do agendamento. O cliente vai lá e agenda. Quando esse cliente agenda, ele já gera para mim uma ordem de serviço, certo? Então, o cliente chega no espaço de bronzeamento, vai ter a ordem de serviço. E o que acontece? Durante o processo de bronzeamento, existe um tempo de exposição. Então, na hora que eu starto aquele atendimento, o próprio sistema aparece no painel na TV, falando... O seu sistema. Quanto tempo a cliente vai ficar de frente, quanto o cliente vai ficar de costa, 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro, ele bipa e termina a sessão. Então, eu consegui tanto ter... Tempos diferentes para cada cliente. Tempos diferentes para cada cliente. Quando o cliente chegou lá, eu já sei qual é o tempo que ele vai utilizar, eu coloco o tempo no sistema e aí o cliente vai para todas as esteiras de atendimento, porque o atendimento ele é uma esteira, né? Primeiro monto o biquíni, depois aplico o produto, depois coloco o cliente para exposição. Então, isso depende de algumas pessoas. E, como a gente está falando de pele, eu não podia correr o risco de um funcionário esqueceu de tirar o cliente da posição. Então, tem toda essa nuance também. Então, o sistema de gestão, ele bipa quando os horários que o cliente precisa ir mudando de posição. E aí, quando ele finaliza, ele já gera a ordem de pagamento. Então, eu já tinha ali a confirmação do cliente, o atendimento, o tempo, o pagamento. Então, mesmo que eu não tivesse no espaço, eu tinha controle total dos processos, porque ficava tudo registrado no sistema. Então, era assim que funcionava. E não é um sistema que existe pronto, né? Eu ia falando para ele qual era a minha necessidade, o que eu desejaria que tivesse dentro do sistema, quais as coisas que facilitariam o meu dia a dia, e ele foi programando isso, colocando em um código, né? E transformou no sistema chamado Cisbronze, que é o nosso sistema de gestão. Diga, velho. Isso tudo entre aspas, por causa de um bronze. Por causa de um bronze. Por causa da conta de padaria. Por causa da conta de padaria. Ou seja, dona Lília, hoje o que você precisa é de grana para escalar. Bruno, eu estou muito satisfeita com os resultados que eu tenho com o meu empreendimento. Eu sou satisfeita com o serviço que eu presto, com a quantidade de clientes que eu atendo. Eu sou feliz com cada pedido que sai. E enxergo que existem possibilidades maiores. Então, quando diz assim, precisa, é que eu não gosto de gerar uma expectativa de uma necessidade futura sem viver o presente. Então, hoje, a minha marca, ela atende todos os propósitos de atendimento, de serviço, de qualidade, de resultado, de você ver o resultado do seu produto, porque quando a gente é criado nesse universo
Avon, Natura, Boticário, que já são empresas consolidadas, e você ousa ter uma marca de produto que vai fazer um tratamento na pele, você precisa ser melhor do que quem já tem mais brand, quem já tem mais dinheiro, quem já tem mercado, quem já tem espaço. Então, eu sou muito satisfeita com tudo que a gente já conseguiu construir até agora, com o resultado da marca, com o nome, com tudo. Mas pode ser melhor? Pode. Dá para vivenciar uma Você nova quer? experiência? Eu quero. Tô pronta. Toda técnica, né, Ricardinho? Tô conseguindo quebrar ela não, velho. E agora? Ué, velho, Vou pra mas onde? Ô, líder, eu vou tentar desenvolver um enquanto você pensa. qual foi a maior cagada que você cometeu nessa história? Até Bruno. hoje. Assim, a maior cagada. Sabe quando a mãe da gente diz assim: você não é todo mundo? Então, talvez essa dificuldade de quebrar é que eu sempre procuro aprender com cada situação difícil que eu já. Dificuldade de quebrar. Tipo assim, tô com vontade de lhe quebrar. Ah, certo. Tem De- que furar a bolha aí, vamos né? lá, Geralmente tentar eu furar a consigo, bolha. Você não tô conseguindo furar, não. Vamos lá. Tá Eu chato, quero ver é? a... Não, quero ver a Lília empreendedora por trás aí. Tá chato, é. Vamos Não, lá. você já fez seu pitch e já vendeu muito bem, mas você vai conseguir investidor. Vamos lá. Sabe aquela história que você não é todo mundo? Quando você entende que Agora vai, sua Ricardinho. Presta atenção, empresa, Ricardinho. Manda pra que sua empresa não é igual a de todo mundo, é onde está a chave do negócio. Então, assim, há 9 anos atrás, Black Friday, todas as empresas fazendo Black Friday, eu tinha 10 clientes agendados, um boleto e um sonho de pagar aquele boleto naquele dia. Certo. Aí o que eu fiz? Black Friday, vou fazer o quê? Hoje eu vou Black lotar a agenda, vou lotar a agenda. Eu peguei o bronze, coloquei a metade do valor e taquei propaganda. Quanto era o boleto? Ai, Bruno, eu não vou nem saber lhe dizer agora de quanto era o boleto, eu só sei que no dia eu não paguei. Porque botou 50% de desconto pra todo mundo. Tá. E aí, Não deu Bruno, dinheiro. os 10 clientes que tinham agendados Ficaram putos. desmarcaram. E eu tava na expectativa de atender 50 clientes, eu atendi um. Eita. Atendi um cliente no dia de Black Friday. E aí fui fazer o dever de casa, né? Porque assim, naquele momento eu dizia assim, eu poderia ter dito como resposta: é porque as pessoas preferiram comprar coisas físicas, é porque as pessoas foram pra loja comprar e aproveitar. Só que eu fui conversar com a cliente, saber por que ela tinha desmarcado, porque ela não veio fazer o bronze, porque ela não aproveitou a promoção e Conversar tal. com o cliente, viu, turma? Vá. E aí ela fazia, as clientes que desmarcam, elas dizem assim, Lília, eu achei que fosse estar muito cheio, eu preferi não ir. Todas Todas. acharam isso. Foda, né, velho? Só uma que foi aproveitar a promoção. Sim. Ou seja, Bruno, nem toda promoção é para todo mundo. Nem todo cliente quer a promoção. Ela quer a experiência da Muito bom, exclusividade. Aí se você me perguntar, Lília, quantas vezes mais você fez Black Friday? Não fiz mais Black Friday porque não faz sentido para o meu público, não faz. E assim, foi um aprendizado duro, né? Tentei surfar a onda do mercado e nem tudo é para todo mundo. E eu aprendi isso na pele, né? De 10 clientes que tinham agendado, 9 desmarcaram, eu só atendi uma. E a expectativa de atender 50 foi por água abaixo, né? Lília, Mas eu acho que foi talvez nesse ponto que você confirmou de vez o seu posicionamento de marca, não foi? com certeza. Sim, com certeza, é. Porque assim, a gente fica sozinho, aí fica na dúvida, né? Se tá fazendo certo. Aí eu tô atendendo 9, mas eu podia atender 20. E, tipo, o valor ia ser o mesmo que eu atendesse 20. Mas, vezes é bom sócio, né? aí você quer fazer uma conta rápida ou quer aquela expectativa de estar com o espaço cheio para poder tirar foto. Ai, lotei o espaço e tal. E você se perde quando você tá sozinha, pode se perder, né? E aí tem muita coisa que a gente vê que o vizinho tá fazendo, nossa, é muito sucesso para ele, mas não significa que vai ser sucesso para você. E o que é sucesso, né? E o que é Ele tá sucesso, ganhando né? dinheiro, Aí tá tá ganhando tendo dinheiro. margem. Isso, exatamente. Lília, eu vou fazer uma pergunta. Fique à vontade se você quiser responder ou não. Certo. Certo? Vamos lá.
quando... E também me corrija se eu falar alguma besteira. Quando você pensa, vamos lá, antes de te conhecer, certo? Antes de conhecer o Bronze Beach, antes de conhecer quanto empreendedora, etc., a impressão que eu tinha, e tenho certeza que depois de conhecer é uma impressão errada, certo? É que, quer queira, quer não, era um business um tanto quanto não conectado com saúde, mas conectado com talvez um certo preconceito, né? E isso de fato existe? Como você... Se existe? Se não existe, acabou, respondeu, né? Se existe, como você quebrou isso, né? Porque a partir do momento que você traz tanta ciência por trás e tanta técnica por trás, né? Eu vejo muitas marcas de bronzeamento artificial, quer queira, quer não, trazendo um apelo sexual, né? Trazendo um apelo de exploração do corpo feminino, né? Se a gente pudesse... não vamos fazer isso não, Ricardinho. Volta aí um pouquinho. Mas se pudesse, né, abrir marcas concorrentes, a gente sabe que tem, né? E você traz ciência, e você traz estética, e você traz autoestima. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Se é realmente assim, se não é, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bruno, todo segmento existe para todos os públicos. Tem um público mais simples, que vai no boteco, e tem um público mais sofisticado, que vai a um espaço gourmet e tem uma experiência. Em todos os segmentos, e no bronzeamento ele não é diferente. Existe, sim, uma conotação sexual, existe uma certa vulgaridade, dependendo de quem, de como esteja sendo exposto, mas existe também a experiência gourmetizada, que é aquilo que eu entrego. E existe também uma outra coisa que acaba sendo mais acessível. É o quê? As mulheres também têm entendido que não tem problema dela ser mais sensual, dela ser mais atraente e poder se expressar isso através do bronzeamento, seja ele mostrando detalhes, se é feito com fita, se não é, mas o fato é que o processo de bronzeamento em si, ele ativa hormônios na nossa pele e no nosso organismo que deixa a gente mais sensual, mais alegre, mais bonita, com autoestima mais elevada, e isso, consequentemente, reflete na relação que você vai ter com seu parceiro. E, assim, não é só o segmento do bronzeamento que permitiu que a mulher se enxergue dessa forma. Se você for olhar a evolução do sex shop, por exemplo, antes os brinquedinhos de sex shop era muito frágil, tinha aquela cara de coisa muito popular, de coisa brega, de coisa simples, sem qualidade. Hoje você chega no sex shop, já tem produtos mais sofisticados, que estão preocupados com a textura, que estão preocupados com uma série de elementos. Antes, o sex shop era escondido num bairro, no centro. Hoje você já consegue ver em grandes galerias, em Zona Sul. Então, não precisa mais estar com o nome escondido de sex shop. Então, é nesse momento também que o bronzeamento ele vem trazer essa validação, né? Isso, antes era assim. Hoje não, você sai com essa golinha com o nome, sex shop, não tem problema. Então, a mulher, ela também tem entendido que ela não precisa estar numa categoria inferior para ela poder ser mais atraente, mais desejável e ter uma relação mais gostosa, mais bacana, que seja prazerosa tanto para ele quanto para ela. Respondido? Respondidaço. E assim, sabe, Bruno, o bronzeamento, ele tem várias nuances. Se eu fosse falar com você aqui, por exemplo, da parte histórica, porque existe também esse certo preconceito ou essa certa coisa velada. Nos primórdios, o bronzeamento estava ligado ao escurecimento de pele, estava ligado a serviços braçais. Então, todo mundo que trabalhava com serviço braçal, na lavoura, na colheita e tal, tinha a pele escura. E as pessoas que ficavam em casa para serem servidas, ela tem a pele clara. É tanto que existe em algum momento que se utilizava o pó de arroz no rosto, para o rosto parecer mais branco do que era.
Então, Certo. o pessoal que Monarquia, trabalhava na lavoura era a pele mais escura e aquelas que naturalmente não eram tão claras metia o pó de arroz no rosto para parecerem mais claras do que são. Aí vem a Revolução Industrial. O que é que acontece? As pessoas que trabalhavam na lavoura foram para dentro dos escritórios e a pele ficou branca, pálida, né, sem vida. Obrigado. E quem Valeu, Ricardinho. Obrigado. e e dentro dos escritórios, né, o Vamos tipo marcar de aqui a gente, roupa. lembrou do limite. Nós dois. Dentro do escritório, então ter o tom de pele bronzeado passou a ser sinônimo de status. Porque as pessoas que trabalhavam demais não tinham tempo de... Sério? É. Ai, que Então, assim, ó, loucura. durante a Revolução Industrial, quem tem a pele bronzeada é quem pode ir para uma Curtir a casa de vida. praia, que pode curtir a vida. Isso fica tão claro, Bruno. O segmento do bronzeamento é tão extraordinário que ele chega a mudar a forma como as pessoas se comportam e pensam. Então, se você for pensar, Revolução Industrial, muita gente trabalhando, agora as pessoas têm um certo capital, mas eles não têm tempo de ir para uma praia. Aí cria-se os resorts all inclusive para essa galera que trabalhar, em escritórios poderem usufruir também, parecerem ricos como as pessoas que têm tempo de naturalmente estar nas suas casas de praia. Então, quando você vai estudar a história da pele, você vê toda essa evolução, como o bronzeamento, ele tem esse poder social, esse poder econômico de transformar mesmo a sociedade como um todo. Então, hoje, o lifestyle de você ter tempo de ir numa casa de bronzeamento, se bronzear, dedicar um tempo, já coloca a pessoa também em outro nível. Então, por isso que ele também tem essa aceitação muito bacana no mercado. Então, a gente consegue transitar por essas áreas, seja econômica, social, enfim, tudo. Show de bola, velho. Que massa, né? Tá vendo aí o contexto histórico do bronze? É impressionante. Você falou que você está expandindo para fora do Brasil, para a Europa. Conte um pouquinho disso. Vamos lá. Dentre os meus trabalhos, eu fui convidada para fazer uma palestra em Portugal, falar sobre bronzeamento. Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer empreendedoras brasileiras que estão no exterior, que estão na Europa, empreendendo e trabalhando com bronzeamento. Lá eu tive a oportunidade de conhecer Vânia, ela já está morando na França há um tempo, e entendeu que naquela exposição do produto, da marca, de todo o brand que a gente já tinha construído e toda a história do Bronze Beach, ela entendeu que era aquilo que estava faltando para ela se consolidar no mercado do exterior, né, no mercado europeu. E lá, Bruno, é um negócio assim, existe máquinas de bronzeamento em academias, em shoppings, em todos os lugares. Porque essa cultura lá de se expor pelo menos 15 minutos diariamente é muito forte. As pessoas cuidam muito disso. Então, existe um mercado gigantesco lá fora, que é esse mercado do bronzeamento, e ela escolheu a nossa marca para poder se consolidar, para poder entregar um serviço diferenciado aí para as europeias. E aí abri uma franquia lá. Abrimos uma franquia lá. E o interessante é assim, que a gente tentou de tudo para abrir a primeira franquia aqui. Mas a primeira franquia veio justamente do local que a gente menos esperava, que foi lá na França. Nossa primeira unidade de franquia, ela está em Soultville, na França. Tirando a história do Black Friday, o que é que você corrigiria nessa história? Na sua carreira empreendedora? Bruno, eu olharia mais Você para... desde como você é assim, organizadinha, tudo certinho, um passo a passo, tudo bem estruturado? Se desde o começo eu sou só assim? Desde o começo é assim. É porque assim, como eu já trabalhei em franquia e já tive franquia, então os processos e métodos, eles trazem uma clareza, né? Certo. Os dados fazem com que você tome decisões. Eu cuidaria coisas que hoje eu investi muito na marca. Eu não investi tanto no patrimônio da marca.
Hoje, se eu pudesse fazer diferente, eu tentaria caminhar os dois juntos, construir marca, patrimônio, marca, Qual é a patrimônio. diferença? O patrimônio ele está diretamente ligado ao resultado do faturamento. A construção da marca ela não está diretamente ligada ao faturamento. Tem coisas que eu fiz que necessitariam de dinheiro e eu não tinha dinheiro para fazer e mesmo assim eu consegui fazer. Né? Não, patrimônio não. Você precisa ter um caixa consolidado e você precisa ter outras nuances. Então, voltando para aquela questão inicial do estudo, da formação, se eu tivesse tido acesso a faturamento, porque muitas vezes você faz assim, tem que fazer o caixa. Você faz o caixa diariamente, mas se você não souber o que você precisa ver por trás do caixa, é só um caixa. O que entrou e o que saiu. Mas quando você consegue ter uma visão financeira de ativos, aí você começa a enxergar a empresa de outra forma. E poderia dizer aqui vários exemplos, né, várias coisas. Muitas mulheres elas começam a empreender para ter uma certa liberdade. E quando ela desenvolve um serviço, às vezes o pagamento para ela é muito mais pelo elogio do que realmente o dinheiro em si. Então, eu já tive alunas que elas se sentiam valorizadas por estar fazendo aquilo, porque a cliente agradecia e reconhecia um trabalho que ela não tinha esse reconhecimento em casa ou na família. Então, muitas vezes, essa dissociação de você empreender e você ter dinheiro são duas coisas assim que andam separadas, mas que se eu tivesse uma formação voltada para essa questão de empreender e dinheiro precisam andar juntos na mesma coluna, eu acredito que os resultados seriam diferentes. Melhores. Sem dúvida. Você já chorou em posição fetal? Já. Ao longo desses quase 10 anos, você em algum momento achou que não ia dar certo, pensou em desistir? Sim, às vezes vem aquele pensamento assim, às vezes não. Já tive o pensamento assim, nossa, esse castelo todo é de areia. Esse castelo é de areia? Sabe quando você tem aquela coisa assim, grandiosa, mas se não tiver uma base sólida... O que é uma base sólida? Na verdade, são questões que às vezes a gente cria, que fazem com que você entenda que aquele valor que você está dando para determinada coisa não tenha tanto valor assim. De repente, você diz assim, mas eu tenho uma cartela de clientes. Mas se você não tiver um bom serviço, o cliente não continua sendo seu cliente, né? Se você não tiver uma entrega, o cliente não é o que faz o próximo negócio, só ele, entendeu? Então, eu acho que essa fluidez... Está relacionada à caixa. Resultado financeiro. Resultado financeiro. Solidez financeira. Solidez financeira. Você tem medo de investir? Não. Você se endivida para investir? Não, eu procuro recursos que vão fazer com que aquele próximo negócio flua, sem interferir em outros. Para que um negócio não dependa do outro. Para que o negócio não dependa do outro. E que não sacrifique a pessoa física, né? Eu já quebrei, já envolvi pessoa física e tal, então hoje eu consigo... Já quebrou? Já. Em quê? No negócio com... Não pode falar não, viu? Entendi. Pau. Mas já. Foi aí que você chorou em posição fetal? Não. Eu chorei em posição fetal quando o meu processo de bronzeamento era alugado. E a pessoa pediu o estúdio, pediu espaço. E aí... Eita porra. Foi. Meu primeiro espaço de bronzeamento era no fundo de um salão de beleza. Certo. E aí... Aí viu você bombando. E aí... Venha. Isso. Eu vou montar o meu. Exatamente. Aí Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Aí montou e... Não chegou a montar, né? Mas assim... E aí, Bruno, a pessoa pediu. No outro dia eu tinha que tirar tudo. Mentira. Foi! No outro dia eu tinha que tirar tudo. Tô quebrando, viu, Cardinho? No outro dia eu tinha que tirar tudo. Nossa filósofa. E aí, o que é que acontece? Que filha Eu chorei em posição fetal. E no outro dia, os clientes ligando para agendar.
Nesse período não tinha o processo de gestão, aí é mais doloroso você receber ligação. Queria agendar um bronze, não sei o quê. E E aí aí você fez o quê? eu comecei a criar uma fila de espera. Eu dizia que não tinha vaga. Você não tinha era lugar. Eu não tinha lugar, eu dizia que não tinha vaga. Perguntava se a pessoa queria entrar na fila de espera, havendo uma desistência, eu avisava antes, mas Gênio. Gênia. foi. Foi A doloroso. fila de espera durou quantos dias? Eu pedi em maio, eu abri o espaço de bronzeamento em outro local em outubro. De maio a outubro, foram 6 meses. Eu não tinha local, não tinha nada, Você ficou 6 meses sem faturar. sem faturar. Quanto tempo depois de abrir? 5 meses depois de abrir. Ou seja, 5 meses depois do clipe de Anitta, Sim, que você bombou. isso. Aí você bombou, filho da puta pediu lugar. Ah, filho da puta, filho da puta, foda-se. Exatamente. Aí você passou 5 meses, todo mundo ligando pra marcar e você fila de espera. Fila de espera. E você aquela agonia querendo faturar e não tinha como faturar. Não tinha como E faturar. quando abriu? Aí, fila de espera, né? Foi aquele... De verdade. De verdade. Mas assim, Suas clientes hoje sabem disso. eu acredito que eu já contei em um podcast, mas não lembro agora, de fato. Corte, viu? Corte, viu, dona Elisa? Mas elas podem saber disso. Mas assim, Que doideira. foi velho. doideira. Agora sim, o processo de bronzeamento, ele foi tão lucrativo nessa conta de padaria, Nos 5 meses. nos 5 meses, que eu tirei o investimento que eu fiz e Do ainda fundo do fiquei salão. do fundo do salão. E ainda ficou com caixa. Fiquei com caixa para me manter, né, nesse período, porque eu não demiti funcionário, não... Porque eu tinha certeza que eu ia continuar com bronzeamento. Eu tinha reserva 5 de meses caixa, sem faturamento. Você tinha reserva de caixa. Que aula, viu? e Anota ainda, aí, viu, turma? e ainda tinha o dinheiro para bancar a reforma do local Novo. novo. Dos Que 5 foi um meses. investimento maior do que o primeiro local. Sim, foi bem maior. Mas foram Não se endividou. Não, foram dos 5 meses E ainda segurou a sua onda física. a onda física, é. Qual o tamanho da sua responsabilidade em casa? Em percentuais? Bruno, De 0 a 10, então, sei de lá. 0 a 10, 2. Bruno, assim, existe uma diferença da mulher que empreende porque tem uma necessidade de empreender. Certo. A mãe solo, Toma ter conta da mãe. filho, toma mãe conta, e tal. Então, assim, ela tem 80, uma responsabilidade. 70... Eu tinha esse dado na ponta. Mais de 70% das mulheres que empreendem são por motivos nesse sentido. Então, assim, não é o meu caso. E uma das coisas que eu aprendo muito com as minhas clientes, às vezes a cliente, ela chega agoniada, chega que eu tô sem tempo, porque tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, é porque eu tenho 2 trabalhos e não sei o quê. Aí eu pergunto assim, mas é necessário isso? Porque assim, dentro de casa eu não tenho essa obrigação. O meu marido, ele é provedor. Então, o meu empreender, além de ser uma realização pessoal, profissional, ele não cria conflito com a minha vida pessoal. Então, eu consigo separar. Eu tenho estado de presença quando estou em casa, eu tenho estado de presença quando eu estou nos assuntos de trabalho, em alta temporada, que é o que eu chamo de hiperfoco. Eu aviso que eu vou entrar em hiperfoco. Eu não vou ter tempo de fazer almoço, eu não vou ter tempo de arrumar casa, eu não vou ter tempo. Mas é por esse período. Depois volta tudo normal. E às vezes a gente precisa... a mulher em si, ela entra no hiperfoco a vida inteira. Não tem diferença entre período de alta temporada ou de baixa temporada, porque ela precisa fazer aquele dinheiro para poder suprir as coisas de dentro de casa. Eu tenho esse privilégio de empreender para empreender, para deixar o meu legado, para deixar a minha história, e eu consigo separar a pessoa física da pessoa jurídica em estado de presença. Demorou, viu, minha filha? Foi, né? Demorou, viu, meu irmão? Essa foi difícil, viu? Convidada dificílima, meu amigo. Quanto tempo de episódio aí, Ricardinho? Temos 1h15. Rapaz, só quebrei no certo. final, pô. Vou inverter, viu, velho? Pega essa parte, bota no começo do episódio. E o começo do episódio... Velho, sabe
O momento que eu melhor desempenhei na minha vida, Sim, que eu não precisava desempenhar. O momento que eu mais performei na minha carreira foi no momento que eu não precisava financeiramente performar. sim, Entende? Por quê? Não tem jeito. Aquela pressão te trava de um jeito, né? E no final das contas, sejamos claros e transparentes. Aquela pressão pelo resultado financeiro, né? De você trazer o resultado financeiro, que você está apertado, que você está endividado, que você precisa fazer dinheiro para levar para dentro de casa. Não estou dizendo levar para dentro de casa, nossa, estão passando necessidade. Não é isso, não, é né? Mas manter chega o um padrão momento, de velho, vida, né? né? Que você tá naquela pressão, o resultado não bateu, né? Porque a vida do empreendedor é uma roda gigante, Sim, né? O resultado não bateu, meu irmão, você não consegue pensar, pô. Você não consegue pensar, né? E quando passa dessa fase que você consegue meio que não é estabilizar, mas resolver os perrengues, você começa a pensar e começa a performar. É sim, incrível isso, né? exatamente. E essa pressão, né, pelo resultado, ele acaba trazendo um estresse oxidativo, né, pro corpo da pessoa, pra mente, pra tudo. E eu acho que nenhum negócio vale a pena você sacrificar o seu, o seu bem viver. Não ter o seu tempo de treino, não ter o seu tempo de alimentação, não ter o seu tempo presente com a família. Eu acho que nenhum negócio vale a pena você viver ele nesse alta performance, abrindo mão disso tudo. Você tem essa consciência nesse tempo todo que você está empreendendo? Você precisou tomar alguma porrada para criar essa consciência? Bruno, é porque assim, o curso de filosofia, ele me preparou de um jeito diferente. Voltamos para o começo do episódio, Ganis. Ele me preparou para um jeito diferente. Você olha o mundo diferente. Eu olho o mundo diferente. Pô, eu E vou fazer assim, filosofia, velho. é, É e difícil, deve ser difícil. Né? quando você diz assim, eu estava numa empresa que eu faturava 600 mil mês. E você troca por um bronzeamento, por uma conta de padaria. Então, tipo assim, até que ponto vale a pena você não ter o seu hora de dormir, de acordar, do seu treino, da sua alimentação? Até quanto seu corpo aguenta isso, né? E cada dia de vida, para quem tá doente, é tão importante um dia que você melhora e você tá com sua vida plena e não viver plenamente por outras questões, entendeu? Então, assim, eu sempre busquei um padrão de vida confortável e sempre trabalhei para que esse padrão de vida não fosse além das possibilidades que viesse desgastar o meu corpo, meu físico, minha mente, para conseguir aquele padrão. Então, eu acredito que isso foi já desde lá do começo. Jardim, viu, Carlinhos? Eu Esse agora valeu, lembrei viu? como foi que eu juntei meu primeiro dinheiro. Como? Vender de coxinha. Eu vendia coxinha, mas não juntava dinheiro, né? Porque é muito pouco. Uhum. E eu fui trabalhar de auxiliar de um consultório de odontologia. E eu ganhava um salário. Só que eu vivia como se eu não ganhasse um salário durante 12 meses. Depois que eu juntei 12 meses de salário como estudante, eu vivia como estudante ainda, naquele perrengue, mesmo tendo dinheiro, que podia comprar um perfume, um relógio, uma coisa, né? Aí, a partir desse primeiro 13º salário, foi que eu comecei a usar o dinheiro que eu ganhava do consultório. Aí, daí sempre foi assim. Com quantos anos? Eu acredito que eu tinha 18, 19. Você aprendeu isso com quem? Não sei lhe dizer agora. Seu pai e sua mãe não são assim. Meus pais são empreendedores, né? Mas eu não sei lhe dizer se eles tinham essa preocupação de ter uma reserva de caixa. Eu entendi que eu tinha que ter um padrão e que esse padrão precisava ser mantido. E sempre foi assim. Aí facilita você tomar decisão, você sair de uma sociedade com judgment diário para ir trabalhar com bronzeamento, facilita você olhar para o Você seu sempre teve dinheiro cliente, e dizer que é lista de espera. Então, vai fazendo com que você tenha uma certa
tranquilidade em tomar determinadas decisões, em terminar um curso ou não, porque não é esse curso que vai ser determinante. Então, o fato de você ter uma reserva financeira, entender qual o seu padrão de vida e trabalhar em cima disso, eu acho que dá uma facilidade aí para as pessoas que conseguem fazer isso. Agora, é importante fazer lá no começo, né? Porque depois que a gente assume um monte de compromisso, fica mais complicado. Aí não tem como voltar, né, cara? Mas eu acho que foi Valeu, aí. Ricardinho. Demais, bicho. Demais, demais. Show de bola. Aí eu pensei assim, puta, você falou da Headbanger. No início, você permitiu que eu falasse um pouco da Headbanger. Eu imaginei os metaleiros tudo bronzeado, velho. Que cena maravilhosa. Porque metaleiro é conhecido por ser meio esquisito, né? Sim, sim. Tudo brancão, uns Uhum. bichos esquisitos, tudo bronzeado agora. Que cena fantástica. Imagina só. Turma, quer mandar um recado final? E agradecer a participação. Espero que quem tiver a oportunidade de ouvir o podcast, tente replicar alguma coisa no seu negócio. Todos os negócios, eles têm ramificações. Se eu fosse vender água de coco hoje, eu teria ramificações do que pode ser feito no quiosque de água de coco. Mas a ideia é essa, poder entender quais são as possibilidades dentro do próprio mercado que a pessoa opera, que ela é especialista nisso. Uou! Turma, esse é o Foguete Sem Ré. Sensacional. Sua história está registrada, minha irmã. Obrigada, Bruno. Está registradíssima. Que privilégio, que privilégio você ter permitido fazer parte de uma das minhas imersões. Que privilégio, não sei se sou digno, né, de dizer que em algum momento fui o seu mentor, né? Obrigado demais, incrível. O seu já era seu fã. Depois de hoje, multiplica aí por 1 milhão, meu irmão. Sensacional. E, assim, para mim foi um prazer enorme participar da mentoria, né, Então, é um divisor de águas quando você tem alguém que tem a possibilidade de contribuir com o seu conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa se inscreve em um local, mas ela não está apta a poder entender, se moldar, refletir em relação àquilo que está vivenciando. Acha que o mentor vai entregar pronto, né? E na nossa mentoria eu tive a oportunidade de entender, de lhe ouvir, de analisar meus dados, meus números, muito em função do que você se propunha a entregar para a gente, né? Então, tudo que você falava, seja para mim ou para outra pessoa, eu buscava enquadrar dentro da minha realidade e foi muito proveitosa. E eu me sinto muito feliz de ter feito parte dessa turma. Tá vendo aí, Ricardinho Sá? Que moral! Valeu, turma! Sou Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré. Estamos desde 2022 trazendo conteúdo muito rico para você que é empreendedor, que é empreendedora. Conteúdo valiosíssimo, né? Sem querer jogar confete para cima, mas já jogando. Tenho certeza que se existisse um Foguete Sem Ré lá em 2001, quando eu comecei a empreender, tenho certeza que a minha jornada até aqui teria sido um tanto quanto mais fácil e eu não precisaria ter quebrado tanto a cabeça para aprender o que eu aprendi. É isso, um episódio novo, toda terça-feira, às 17h37. Nem sempre, né, religiosamente, mas trabalhamos para isso. É isso, valeu, obrigado. Fui!